Estou encontrando. Fique de pé. Reverência à palavra de Deus. Não podemos perder esse costume, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 22 do capítulo 9 de Hebreus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Jesus. Diga comigo: sem derramamento de sangue. Repita novamente: sem derramamento de sangue não há remissão. Cuide aí sentar, glorificando o nome do Senhor. Ninguém glorificou. Por quê? Aleluia. Louvado seja Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em toda a Bíblia fala muito sobre sangue. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento se fala muito em sangue. Glória a Deus. Não era para haver derramamento de sangue. Não era para acontecer a morte física. E muito menos a morte espiritual. Mas devido ao pecado, veio sobre nós a sentença divina. Qual é a sentença? Tu és pó, e ao pó tu has de tornar. E quem deu essa sentença? O próprio Deus. Por qual razão? Por causa do pecado. Glória a Jesus. Mas o texto está falando de remissão. Você sabe o que significa a palavra remissão? Significa pagar a dívida. Então, alguém teria que pagar a dívida para que haja remissão. E o texto está dizendo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso implica o quê? Para que o meu pecado seja perdoado, para que o teu pecado seja perdoado, alguém tem que derramar o sangue por você. No período da lei, para os judeus, foi determinado na lei de Moisés que para a purificação dos pecados dos judeus, eles deveriam levar animais aos sacerdotes, e aqueles animais eram sacrificados: bois, bodes, carneiros. Vejamos o que está escrito no mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 13, que está escrito assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se o sacrifício de touros
de animais, naquele período, purificavam os pecados dos homens, quanto mais o sacrifício de Cristo. Por isso está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Depois que a humanidade pecou, depois que a humanidade se afastou de Deus, aí começou o derramar de sangue. Começou a acontecer as mortes. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, está escrito assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Glória a Jesus. Nesse capítulo, Adão e Eva pecou. E quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram grandes folhas e fizeram para si aventais para cobrirem a sua nudez. E Deus apareceu no jardim e fez esta pergunta: onde tu estás, Adão? E ele respondeu: eu me escondi, porque eu estou nu. Glória a Deus. Porque agora a mente do homem e da mulher, Adão e Eva, não era mais uma mente de inocência, mas uma mente de consciência. Agora ele era conhecedor do bem e do mal. A partir deste momento, a maldade, a iniquidade, o pecado estava dentro deles. Por isso, eles tiveram vergonha. Todos nós adultos temos vergonha de mostrar a nossa nudez. Sabe por quê que você tem vergonha? Porque você é pecador. Porque você é conhecedor do bem e do mal. E eles procuraram se vestir da sua própria maneira. Mas é assim que Deus quer que nós venhamos se vestir da nossa própria maneira, da maneira que eu acho que é certa. Eu devo então procurar me forjar. Eu devo então procurar formas, maneira de encobrir os meus pecados. É da minha maneira ou é da maneira de Deus? Naquele dia que Deus apareceu, quando Deus avistou aqueles dois vestidos de aventais, eles costuraram folhas e cobriram o sul deles. O texto está falando aqui: louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis 3:21, que o Senhor fez vestimentas para ele. Não era da maneira deles, mas da maneira de Deus. Aí, gente, acontece o primeiro sacrifício. Deus matou animais para da pele deles vestir Adão e Eva. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Aqueles animais tiveram que dar suas vidas, tiveram que derramar o seu sangue, eles tiveram que ser mortos para que Adão e Eva se vestissem. Glória a Deus.
Às vezes, nós colocamos capa. O homem vive de capa. Mas você lembra que Jesus disse para Bartimeu: lança fora a tua capa. E ele lançou. Porque o nosso Deus quer nos vestir, meus queridos irmãos, é da sua justiça, da sua maneira, na maneira correta, e não na nossa própria ideologia, na nossa própria razão, na nossa própria religião. Quantas e quantas pessoas elas tentam se vestir através de uma religião. Irmãos, eu fiz isso. Glória a Jesus. Quem lê o livro do Peregrino, até indico a ler, vai entender o que eu estou falando nesta noite. Eu aceitei a Jesus, mas muito mal informado e não doutrinado, fui me congregar numa determinada igreja e ali fui vestir-me na minha própria justiça, no legalismo, e me dei mal, porque eu me escondi através de uma religião. Eu achei que era pelas minhas obras de justiça, era pela minha santificação, era eu me enclausurar, me esconder das pessoas, como muitos e muitos religiosos fazem, que entram dentro dos conventos, dos monastérios, e ali vivem uma vida enclausurada, com roupas compridas até os pés. São proibidos até de receber visitas dos próprios familiares. E ali dentro do convento, do monastério, eles se sacrificam o seu corpo, eles mutilam o seu corpo. Sabe por quê? Porque eles estão enclausurados, eles estão dentro de um convento, escondido, com medo de pecar, mas o pecado está dentro deles. Por isso nós escutamos tantos escândalos de pessoas que vivem uma vida religiosa, camuflada ao seu próprio prazer. Mas eu quero te dizer que as vestes a qual Deus quer vestir o homem, ela não é feita pela concepção do homem, não é por tradição do homem, mas esta veste, ela é dada lá na cruz. Quando tu aceita Jesus, o Senhor te veste da justiça dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos mais adiante, falando ainda de sangue, em Gênesis capítulo 4, verso 4, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Esse relato, Caim e Abel, o texto vai falar que primeiramente Caim, ele era agricultor. O que foi que Caim fez? Caim foi lá nos frutos, ele era agricultor, ele colheu ali frutos, cachos, uvas, laranjas, enfim, não sei qual era a fruta que tinha lá. Ele pegou aqueles frutos e colocou ali, ó. Ele foi, pegou verduras, ele pegou grãos, ele colocou ali. O objetivo de Caim era oferecer sacrifício a Deus. Ele fez fogo e colocou. Aquilo tudo acendeu-se. Aquilo tudo queimou. Gerou o quê? Fumaça. A fumaça subiu, mas a fumaça declinou.
Glória a Deus. Deus não recebeu a oferta de Caim. Mas por outro lado, Abel, que era pastor, foi nas suas primícias. Preste bem atenção que a Bíblia tem os seus detalhes. Ele não pegou qualquer tipo de animal, ele pegou as suas primícias, isto é, o melhor que ele tinha para oferecer a Deus. Oh, glória! Glória a Jesus. Irmãos, nós não vivemos esse princípio. Meu Deus! O teu sacrifício, irmão, que tu oferece a Deus e as tuas primícias. Glória a Jesus. Primícias, irmão, daquele animal que não tem mancha, aquele animal que não tem mácula, que é perfeito, aquilo que é de mais valor para você. Você tem coragem de pegar o que você tem mais de valor e levar e colocar diante de Deus e queimar? Pois assim Abel fez. Mas tem um detalhe: a mensagem é sobre o sangue. Para que ele levasse o animal e colocasse, ele teve que fazer o quê? Matar. E ao matar os animais, ele tirou o sangue dos animais e ele colocou ali e colocou fogo naquilo, e a fumaça subiu e foi até o trono da graça, e aquilo Deus recebeu um cheiro agradável nas suas narinas. Glória a Jesus. Quem pode bater palmas por esta palavra? Louvado seja o Senhor. Mais uma vez foi derramado sangue para que Deus recebesse. Louvado seja Deus. Mas se o animal tivesse feridas, Deus receberia? Seria imperfeito? Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus no capítulo 11, que a oferta de Caim fala até hoje. Por isso que eu estou pensando para vocês, porque Deus fala até hoje. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 8, verso 20. Está escrito: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, ofereceu um holocausto sobre o altar. Aqui nós estamos falando do dilúvio. Apenas quem? Vamos lá. Cadê as crianças que estudaram aqui? Quem foi que entrou na arca? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos. Qual o nome dele? Sem, Cã, Jafé e as suas esposas. No total de 8 pessoas entraram na arca. E houve um grande dilúvio e Deus destruiu toda a humanidade. Quantos dias choveram? Quem sabe responder? Glória a Deus. Os irmãos que estão lendo a Bíblia, irmão Leandro, que lê muito a Bíblia, glória a Jesus. Quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez ninguém saiba. Quantos dias Noé permaneceu na arca? 150 dias. Glória a Jesus. Mais assim. 1 ano e 10 dias. Glória a Jesus. A arca pousou onde? No monte Ararat?
Glória a Deus, aí. Já estão sabendo responder. As águas se acalmaram. As águas se baixaram. Naquele dia ia ser renovada a nova aliança com a humanidade. E que Deus dissera: nunca mais eu destruirei a terra com água. Louvado seja Deus. E Deus fez uma aliança com Noé. E o que foi que Noé fez, irmãos? Noé pegou animais e sacrificou animais, muitos animais, animais limpos, animais puros, e fez um altar e ofereceu um holocausto, e aquela fumaça subiu as narinas de Deus, e Deus recebeu a oferta de Noé. Glória a Jesus. Vamos para Gênesis capítulo 22. Deus diz a Abraão: toma teu filho Isaque, vai à terra de Moriá e oferece-o ali um holocausto. Disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Glória a Jesus. Respondeu o anjo: não acenda a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temos a Deus. Surgiu um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. Este cordeiro, ele aponta Cristo, o nosso sacrifício substituto. Eu fiz um resumo de todo o texto e ficou assim: louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho que ir rápido, tenho que estar assim para vocês. Então, olha, agora, irmão, esse sacrifício aqui que Deus pediu, irmãos, Deus fez uma promessa. Agora a nova aliança, agora já não é mais a aliança que Deus fez a Adão, não é mais a aliança que Deus fez a Noé, agora é a aliança que Deus fez a Abraão. Ô irmão, Deus pediu algo tão difícil. Jesus, Deus pediu o unigênito, aliás, o primogênito, foi assim, de Abraão? Não, nem foi o unigênito e nem foi o primogênito. Ele pediu o filho da promessa dele. Glória a Deus. Porque ele já tinha quem? Ismael. Mas Ismael não era o da promessa, não fazia parte da aliança. Ismael, né? Mas quem fazia parte da aliança era quem? Isaque. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já era um moço que Deus pediu: tu sobe lá no monte, vai lá para a banda de Moriá, uma caminhada de 3 dias. Atrelou os jumentos, colocou a lenha, colocou o azeite, levou Isaque com ele e os moços, né, para o ajudar, e saíram caminhando 3 dias, porque Deus tinha pedido o seu filho para ser sacrificado. Imaginemos então o pai, a dor do seu coração, ele caminhando durante 3 dias. Glória a Deus. Mas eu pergunto para vocês: Abraão duvidou em algum momento? Glória a Jesus. Em nenhum momento Abraão duvidou. A maior prova de fogo que um homem e que uma mulher possa passar, Abraão passou. Por isso que ele é considerado na Bíblia o nosso pai da fé. Porque ninguém teve mais fé do que Abraão. Me mostra aí. Me mostra na Bíblia um homem que teve mais fé do que Abraão. Sabe como é que Hebreu revela todo esse
acontecimento, falando de Abraão, que Abraão está na galeria dos heróis da fé também. Ele deveria estar. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia revela? Sabe o que a Bíblia revela acerca deste fato, deste acontecimento? Olha o que a Bíblia diz. Que Abraão, ele acreditava que Deus poderia suscitar da cinza o seu filho. Ele não estava acreditando que Deus ia poupar o seu filho. Ele estava consciente que o seu filho iria ser sacrificado, mas por ele mesmo, irmão, pelo seu adultério. Ele acreditava nisso, e ele ia matar mesmo. Sabe por quê? Porque é melhor obedecer a Deus do que qualquer coisa. Tanto que o texto vai narrar quando ele amarra Isaac. Agora Isaac está preso, e ali ele levanta o cutelo, e ele ia partir no meio, porque sacrifício é assim, ele